Bom dia, galera. Aqui é o professor Tio P e vamos a mais uma aula do cursinho Superação. Hoje iremos falar de equações do primeiro grau. Então, gente, aí, equações do primeiro grau, cursinho Superação, né? Aula 8. Então, olá, candidatos. Ao preparar-se para a prova de matemática e suas tecnologias do Enem, vocês devem ter se deparado com situações em que é necessário aplicar o conhecimento adquirido no sétimo ano. As equações de primeiro grau, um assunto com o qual você provavelmente se assustou e demorou um pouco mais para compreender, mas que agora é visto como algo bem simples. Afinal, o que é uma equaçãozinha do primeiro grau? Quando a gente aprende a trabalhar até com equações logarítmicas, não é isso mesmo? Então, gente, a equação de primeiro grau, um conteúdozinho do sétimo ano, que no sétimo ano é uma dificuldade muito grande para o aluno aprender, mas quando chega no ensino médio, ele já tem uma facilidade maior, porque já tem visto outras funções outras equações, e a equação do primeiro grau é uma equação simples de trabalhar e é um conteúdo recorrente no Enem. Então, vamos entender o que é equação do primeiro grau, né? Uma revisãozinha básica, e depois nós temos nós teremos aí algumas questões para resolver. Então, equações e identidade. Igualdade é a expressão de duas quantidades de mesmo valor reunidas pelo sinal de igual. Há dois tipos de igualdade, as identidades e as equações. O que é uma identidade, gente? É uma igualdade que se verifica para quaisquer valores atribuídos às letras que a gente chama de variáveis ou incógnitas, dependendo da situação. Então, um exemplo aí, ó, x mais a vezes x mais b é igual a x ao quadrado mais a mais b vezes x mais a vezes b. Então, isso aí é uma identidade, tá certo? Então, eu tenho aí, ó, incógnitas de um lado, né, x e a e b, e no outro lado eu tenho as mesmas incógnitas, x, a e b, tá certo? Então, isso é chamada de identidade. Equação. O que é equação? É uma igualdade que se verifica apenas para certos valores particulares atribuídos às variáveis. Uma equação, gente, ela é caracterizada também pelo sinal de igual, tá certo? Desde que você tenha ali, né, uma variável ou uma incógnita, ou seja, tenha letras e números. Então, se você tem letras e números com um sinal de igual, então você tem aí uma equação. Então, um exemplo de equação, 2x mais 3 é igual a 9. É uma equação e se verifica apenas para x igual a 3, ou seja, a raiz dessa equação, ou a solução desta equação é 3. Então, dizemos que 3 é raiz da equação. Então, só tem um resultado para esta equação, que é x igual a 3. Então, nesse caso aí, o x ele é chamado de incógnita. Se você tiver mais de um valor, tá certo? Para a sua variável, para a sua incógnita lá, ou para a sua letra, então a sua letra passa a se chamar variável, se ela tiver mais de um valor. Se ela só tem um valor, ela é chamada de incógnita. X a terceira mais y é igual a 10. É uma equação que se verifica para x igual a 2 e y igual a 2. Dizemos, então, que 2 e 2 é uma solução da equação x a terceira mais y igual a 10. Tá certo? Veja que se você substituir aí o x e o y, se você substituir aqui o x por 2, vai ficar 2 a terceira dá 8, tá certo? Com o y também é 2, então 2 a terceira 8, com 2, 10. Ó. Então, aqui, o resultado disso aqui é x igual a 2, y igual a 2. E lembrando que nós vamos estudar as equações de primeiro grau, porque a gente chama de equação do primeiro grau, gente. Equação do primeiro grau, porque nesse caso aqui, ó, 2x mais 3, o expoente daqui é 1. Nesse caso aqui, ó, o expoente daqui é 3. Então, esta equação, ela é uma equação do terceiro grau. A de cima, a letra A, é uma equação do primeiro grau, porque o expoente do x é 1. Então, a equação ela é classificada como primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto grau, de acordo com o expoente da sua variável ou da sua incógnita. No nosso caso aí, nós vamos trabalhar primeiro com as equações
do primeiro grau, então todas as equações que nós vamos trabalhar, o expoente do x é 1, tá certo? Propriedades, gente. As equações têm algumas propriedades aí básicas que eu coloquei para a gente poder entender. Uma equação conserva as mesmas raízes, acrescentando ou subtraindo aos seus dois membros uma mesma igualdade. Uma equação conserva as mesmas raízes quando se multiplicam ambos os membros por um número diferente de zero. Então, a gente tem aí, ó, uma equação, aqui, ó, 3x menos 5 é igual a x mais 9. Então, gente, esse lado aqui a gente chama de primeiro membro, tá certo? Aqui é o nosso primeiro membro. E aqui é o nosso segundo membro. Então, toda a equação, gente, ela tem dois membros. O primeiro e o segundo. Quem determina esse primeiro e segundo membro? O sinalzinho de igual, ó. O sinal de igual é quem vai determinar quem é primeiro e quem é segundo. Quem está no lado esquerdo é primeiro membro, quem está no lado direito é segundo membro. Então, se eu pegar, certo? De acordo com essa primeira propriedade aqui, ela conserva as mesmas raízes se você acrescentar ou subtrair números a essa equação, desde que seja nos dois membros. Então, por exemplo, essa equação aqui, o que eu vou fazer? Eu vou somar 5 a ambos os membros da equação. Então, vai ficar ó, 3x menos 5, aí eu vou somar mais 5, x mais 9 mais 5. Desde que eu faça, tudo que eu fizer num membro, eu tenho que fazer no outro. A mesma coisa. Se eu acrescentei 5, eu tenho que acrescentar 5 no outro. Se eu tirar 5, eu tenho que tirar 5 do outro. Se eu aumentar tudo que eu fizer, um membro, eu tenho que fazer o outro. Então, quando eu efetuar essas operações aqui, vai ficar ó, menos 5 mais 5 dá 0. Então, sobra quem? 3x só. Aí vai ficar x, ó, aí 9 mais 5, 14. Então, vai ficar 3x mais 14. Então, eu vou obter essa equação aqui, ó, certo? Esse aqui se chama princípio aditivo, tá certo? Vou botar aqui, aditivo. Aditivo. Pronto. Aqui chama-se princípio aditivo. Certo? Quando você soma ou subtrai algum número à sua equação. Ou seja, tem que ser isso, sempre lembrando, aos dois membros da equação, o mesmo valor. Aqui eu vou subtrair, ó, vou usar também o princípio aditivo. Ó. Eu vou subtrair x dos dois lados, tá vendo? Eu botei x menos x aqui e menos x aqui, ó. Aí, quando eu fizer a operação, eu vou ter 3x menos x, fica 2x. Aí, x menos x, ó, 0, sobrou 14. Aí, agora eu vou, o quê? Vou dividir, ó, essa minha expressão, ó, 2x igual a 14, vou dividir por 2, certo? Aqui, ó, por 2. Quando eu dividir isso por 2, vai ficar 2 dividido por 2, ó, cancela, fica só x. E 14 dividido por 2 dá 7. Então, x nessa equação aí, gente, é 7. Esse processo que eu usei aqui, ó, é chamado de princípio multiplicativo, certo? Princípio multiplicativo. Pronto, princípio multiplicativo. Multiplicativo. O nome grande. Pronto, multiplicativo. Então, esse princípio aqui é chamado multiplicativo e o de cima, princípio aditivo. Veja que eu resolvi a equação sem precisar passar ninguém de um lado para outro, né? Como a gente está acostumado a fazer. Passa para o outro lado subtraindo, passa para o outro lado dividindo. Só que, quando você faz isso, gente, você está usando um macete matemático. Aí você pode perguntar, professor, mas esse macete está errado? Não, o macete não está errado, só que é um macete. Lembrando que isso é um macete, não é matemática. É um macete matemático para facilitar a sua conta, ou seja, você agir mais rápido. Então, você pode fazer isso? Pode, gente. Desde que a questão que você estiver resolvendo seja uma questão objetiva. Por quê? Porque na questão objetiva, a banca não vai corrigir seus cálculos.
ela vai corrigir apenas o seu gabarito. Então, o que você marcou lá, não importa de que maneira você chegou ao resultado. O que é importante é o resultado que você marcou. Então, você pode usar esse macete que a gente tem, ó. Por exemplo, aqui, né, eu ia passar o 5 para o outro lado somando, né? E depois passava o x subtraindo. Você vai obter o mesmo resultado. Tá certo? Então, isso aí é uma das propriedades da equação. Você usar o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Aí, vamos lá. Equação do primeiro grau. No conjunto dos números reais, chamamos de equação do primeiro grau toda a expressão matemática do tipo ax mais b igual a zero, onde a e b representam números reais, chamados de coeficientes da equação. E x é um número real chamado de incógnita da equação. Toda a equação, gente, do primeiro grau, ela tem que ter essa característica aqui, ó. Ela tem que ter uma incógnita, que é o x, tá certo? E pelo menos um coeficiente desse aqui, ó. O coeficiente A, tá certo? O coeficiente B, gente, ele pode até nem aparecer. Mas o coeficiente A tem que aparecer. Então, ax mais b igual a zero, você tem uma equação do primeiro grau, onde a e b são números reais, que a gente chama de coeficientes, e x é a incógnita da equação. Para todo A não nulo, e quaisquer que sejam b e x, multiplicando os membros da igualdade por a elevado a menos 1, obtemos aí, ó, ax igual a menos b. Então, se eu pegar esse x aqui, né, usando o macete, ó, eu pego esse a aqui, que está multiplicando o x, passo para cá dividindo, eu fico com x igual a menos b sobre a. Gente, isso aqui a gente chama de a raiz da equação, é isso aqui. Para você encontrar a raiz de uma equação, basta você pegar menos b e dividir por a, ou seja, o coeficiente b divide pelo coeficiente a. Quando a gente diz aqui, ó, lembrando aqui, né, gente, o que é isso aqui, ó, a elevado a menos 1? É você pegar a sua equação, né, e multiplicar por quem? A elevado a menos 1, gente, que é o que a gente já viu em potenciação, é a mesma coisa que 1 elevado a A. Pronto, quando você multiplicar a sua equação por isso aqui, ó, aí você vai obter isso aqui, tá certo? Se A for igual a zero e B diferente de zero, aí nós vamos ter o quê? A é zero vezes x, ó, aqui é o A, tá certo? Se A for zero, a gente vai ter isso. E zero vezes x é quanto? Zero. Para qualquer valor de x, isso aqui vai ser zero. Por quê? Porque o meu A é zero. Então, neste caso, não existe x tal que A x seja igual a menos b. Ou seja, nesse caso aí, você não existe função, equação do primeiro grau. Por quê? Porque o primeiro termo, gente, ele se anula. Você vai ter o primeiro termo, vai ser zero. Então, quando você tiver aqui, ó, por exemplo, você não tem a sua função, não é a x mais b igual a zero, ó, você tem isso aqui. Isso aqui é a sua equação do primeiro grau. Tá certo? Se isso aqui for zero, aí não existe a equação do primeiro grau. Você vai ficar com b igual a zero. Então, não tem um valor, b pode ser 3 igual a zero, por exemplo. 3 não é igual a zero. Então, essa equação não existe. Então, quando a for zero, tá certo? Mesmo que b seja diferente de zero, essa equação não existe. Porque aí deixa de ser a equação do primeiro grau. Se a for igual a b e igual a zero e b igual a zero, ou seja, se a e b for igual a zero, qualquer que seja x, temos a mesma coisa. Se a for zero, eu vou ter 0 vezes x, que é igual a zero. Portanto, para qualquer valor de x, né, a equação ax mais b é igual a zero. Tá certo? Então, x vai ser solução para qualquer valor que você tiver de x. Ou seja, você vai ter infinitos valores aí para esta equação. Por quê? Porque a 0 vezes x é zero. Tá certo? Então, qualquer valor de x vai dar zero. Porque A é zero e B é zero. Se x for 5, a equação vai ser zero. Se x for 10, a equação vai ser zero. Então, por aí, daí por diante. A equação A mais B, ou AX mais B igual a zero, admite uma solução, ou seja, uma única solução, se somente se A for diferente de zero, e esta solução é igual a
Na verdade, não é A, é X, gente, aqui. É X. Esta solução é essa aqui, ó. X igual a menos B sobre A. Então, esta é a solução da equação, tá certo? Ó, se você botar, por exemplo, aqui 2x, criar uma equaçãozinha aqui, mais B, ou mais, vamos botar aqui, B não, vamos botar 2x mais 3 é igual a zero. Pronto, vamos botar assim. Então, para que isso aqui seja verdade, ó, aí eu tenho que ter x igual a... Aí quem é B aqui? 3, né? Então vai ficar menos 3, ó. Sobre quem? Sobre A, que é 2. Então, isso aqui é a solução desta equação aí, ó. Se você substituir o x por menos 3 sobre 2, isso aqui vai dar zero, ó. Então, você vai ter isso, ó. 2 vezes, não é? Vou abrir aqui um parênteses porque o número é negativo. Menos 3, ó, sobre 2, mais 3 é igual a zero. Ó, eu troquei o x por menos 3 sobre 2. Então, isso, na hora que eu substituir o x lá, isso aqui tem que dar zero. Aí, quando você fizer essa continha aqui, ó, aqui não é vezes, aí você pode, ó, 2 vezes menos 3 dá menos 6, dividido por 2, menos 3 mais 3, zero. Ou então você pode cortar aqui, ó, direto, ó. Cancela os 2, sobra menos 3 mais 3, zero. Então, sempre que você tiver uma equação, ou quando A for diferente de zero, certo? A solução dessa equação é x igual a menos A sobre B. Pronto. É o seu, menos B sobre A, aliás. É o seu número B dividido pelo seu coeficiente A. Tá certo? Só que negativo. Se o número for negativo, isso aqui passa a ser positivo. Beleza? Aí vamos à discussão da equação de primeiro grau. Uma equação de primeiro grau é possível e determinada quando possui uma única solução e pode sempre ser colocada na fórmula AX igual a B, com A diferente de zero, tá certo? Aí, nesse caso, você tem uma equação possível e determinada. Lembra de quando a gente estudou sistemas de equações do primeiro grau? O sistema é possível, impossível ou indeterminado, pronto. Para a mesma coisa para a equação. Então, a equação ela é possível e determinada, ou seja, ela tem solução e uma única solução quando o meu A for diferente de zero. Exemplo, 2x menos 2 igual a x mais 4 é possível e determinada, pois possui uma solução única, como segue, 2x menos 4, ou 2x menos x, né? Passa o x para o outro lado, ó. Você passa o x para cá, subtraindo, né, esse x aqui, ó, e passa o 2 para cá somando. Então, você vai ter 2x menos x dá 1x, e 4 mais 2, 6. Então, a solução dessa equação é 6, e é uma única solução. Então, ela é possível e determinada. Então, primeiro grau é possível quando possui infinitas soluções e pode sempre ser colocada na fórmula 0x igual a zero. Portanto, para qualquer x pertencente ao reais, satisfaz essa equação aí. E uma equação de primeiro grau ela é impossível quando não possui nenhuma solução e pode sempre ser colocada na forma OX igual a B. Por quê? 0x igual a B. Porque aí 0 vezes x, qualquer valor de x, esse número da frente vai dar 0 igual a B. Mas se B for 3, então ela é impossível, né? B não vai ser igual a 3. Beleza? Princípios gerais para a resolução de inequações. Gente, o que é inequação? O que difere uma inequação de uma equação? Uma equação, a gente já viu, a característica dela é ter um sinal de igual, ou seja, tem letras e números e um sinal de igual. Ela tem sempre uma incógnita ou variável. Já uma inequação, gente, é a mesma coisa. A diferença é porque uma inequação possui uma desigualdade. Lá tem um sinal de igual, na inequação possui um sinal de desigualdade. O que são os sinais de desigualdade, gente? É aquele sinaizinho de maior, menor, maior igual, menor igual. Pronto. Então, se você tiver, ou então diferente, né?
Se a sua expressão tiver um desses sinais, ela deixa de ser equação e passa a ser uma inequação. Mas qual o problema para resolver? Nenhum, gente. É a mesma maneira de resolver a equação, do mesmo jeito. Só tem um detalhezinho que eu vou explicar agora para vocês. Então, numa inequação, podemos transpor um termo, desde que o multipliquemos por menos 1, resumindo, A mais B é maior que C, eu posso pegar o B e passar para o outro lado, subtraindo, do mesmo jeito que a gente faz na equação. Não tem mistério. Uma inequação não se altera quando multiplicamos todos os seus membros por um mesmo número positivo. Então, se eu multiplicar minha equação usando o quê? O princípio aditivo, certo? Ou multiplico meus membros pelo mesmo número, tá certo? Ela não vai alterar o resultado. Então, se K for maior que zero e A maior que B, então eu vou ter K vezes A vai ser maior que K vezes B, tá certo? Não altera nada. E uma inequação não se altera quando multiplicamos todos os seus membros por um mesmo número negativo e simultaneamente invertemos o sinal da desigualdade. Essa é a única diferença, gente, que você tem para as equações, ó. É inverter o sinal da desigualdade. Quando você multiplica por menos 1, tá certo? O que acontece? Eu vou botar aqui o exemplo direto. Eu tenho menos x maior que 5. Aí, como x, a gente sabe, não pode ficar negativo, porque é a minha incógnita, o que eu faço? Eu multiplico a minha expressão por menos 1. Na hora que eu fizer isso, gente, o x vai ficar positivo, o 5 vai ficar negativo, e o meu sinal, ó, ele vai ter que ser invertido. Aqui está dizendo que menos x é maior, e aqui vai ficar x menor que menos 5. Tá certo? Essa é a única diferença que você trabalha com as equações, com as inequações, a diferença entre equações e inequações. Então, quando você estiver trabalhando uma inequação que sua incógnita estiver negativa e você precisar deixar ela positiva, você vai multiplicar ela por menos 1. Só que isso você vai inverter o sinal da desigualdade. Já na equação a gente não precisa, né? O sinal continua igual do mesmo jeito, mas aqui você tem que inverter. Tá certo? Porque ali está dizendo que o x negativo ele é maior que o 5. Tá certo? Então, quando você inverter ali, ó, o x tem que ser menor que menos 5. Beleza? Ou seja, x ali tem que ser um número maior que 5. Né? A gente sabe que isso aí não vai existir, mas é só para ilustrar. Aí vamos resolver algumas questõezinhas aqui do Enem, para a gente ver como é que o Enem cobra essas equações da gente, tá certo? Então, diz assim, um grupo de 50 pessoas fez um orçamento inicial para organizar uma festa, que seria dividida entre elas em cotas iguais. Verificou-se que, ao final, que para arcar com todas as despesas faltavam R$ 510 e que 5 novas pessoas haviam ingressado no grupo. No acerto, foi decidido que a despesa total seria dividida em partes iguais pelas 55 pessoas. Quem não havia ainda contribuído pagaria sua parte e cada uma das 50 pessoas do grupo inicial deveria contribuir com mais R$ 7. Ou seja, o pessoal dos 50% da primeira pessoa já tinham pago, só que a gente não sabe quanto, né? Aí ele diz o seguinte, de acordo com essas informações, qual foi o valor da cota calculada no acerto final para cada uma das 55 pessoas? Ou seja, essas 55 pessoas, cada uma ficou com quanto no final? Ou seja, contribuiu com quanto no final? Como é que a gente vai fazer, gente? Vamos pegar as informações que tem na questão. Primeiro, olha a pergunta. De acordo com essas informações, qual foi o valor da cota calculado no acerto final para cada uma das 55 pessoas? Então, esse valor, a gente vai dizer que é X, certo? Vamos dizer, quando uma questão, gente, não der o valor, você vai ter que dizer o valor, porque senão você não trabalha. Então, isso aqui é o quê? A quantidade de cada um, tá certo? Ou seja, o valor pago por cada pessoa. Então, isso aqui vai ser o valor pago por pessoa. Só que pago
Vou botar assim, por pessoa. Então, X a gente já sabe quanto é. É o valor que cada pessoa vai pagar. Aí, o que é que eu tenho que fazer agora, gente? Eu tenho que pegar e ver no texto o que, que o texto me deu, para poder eu montar a minha equação. Ó. Pronto. Então, tem que X é o valor que cada pessoa vai pagar. Aí, as 50 primeiras pessoas, eles já deram um valor, tá certo? Então, esse valor, não sei quanto é, mas eu sei que eles precisam dar mais R$ 7. Então, o que é que eu tenho que fazer? Então, vamos começar a montar a minha equação por aí, ó. Eu vou botar aqui entre parênteses, 50 pessoas, tá certo? Vezes R$ 7, que cada uma vai dar 7, são as 50, ou a outra parte, eu não sei quanto eles deram, né? Aí, ó, mais, aí as 5 pessoas que entraram, eles não tinham dado nada, tá certo? Então, quanto é que eles vão dar? É X, não é? Que é o valor que cada pessoa vai pagar. Vezes 5, né? São 5 pessoas, pronto. X vezes 5, ó. Aí, ó, isso daqui tem que ser igual a quanto? Ao valor que ele deu, tá aqui, ó. Que é o que falta, né? Não falta 510? Pronto. Por quê? Porque o outra parte já foi dado, que foi as 50 pessoas que pagaram anteriormente. Então, aquela parte que a gente nem sabe quanto eles deram, né? E nem sabemos também quanto é que está arrecadado lá. Então, mas eu sei que ele precisa ainda de 510 e cada pessoa, das 50 pessoas lá, cada uma vai dar R$ 7, mais as 5 pessoas novas que entraram, que vai ter o valor total. Então, isso daqui, gente, ó, é igual a 510. Pronto. Montou sua equação, gente. A partir daqui, ó, todo mundo sabe fazer. Porque ó, o grande segredo, gente, é você montar a sua equação. Como é que você vai montar a sua equação? De acordo com o texto. Primeiro, procure saber o que o texto está pedindo. Então, o valor que o texto está cobrando e que não tem na questão, você vai chamar de X. Então, ele está dizendo ali, eu não sei quanto é que cada pessoa vai pagar, e é o que ele quer saber. Então, eu chamei de X. Aí, agora é só resolver minha equação. Ó. 50 vezes 7 dá o quê? 350. Né? 5 vezes 7, 35, com 0, 350. Aí, aqui, ó, mais x vezes 5, 5x. Igual a 510. Então, agora é só usar. Ou você usa o princípio aditivo, ou você usa o macete, né? Se eu fosse usar o princípio aditivo aqui, gente, eu ia acrescentar 350 dos dois lados. Aí eu ia ficar só com 5x. Mas eu vou passar para cá. Aí eu tenho aqui, ó, eu vou passar logo, resolvendo logo essa parada, tá certo? Eu vou ficar com 5x do lado de cá, ó, igual. Aí eu vou passar 350, subtraindo de 510. Então, 510 menos 350 dá o quê? 160, né? Já foi eu fazer o resultado direto, 160. Para a gente não perder tempo aqui. Pronto. Aí agora eu tenho 5 que vai passar para cá dividindo, né? Então eu vou botar aqui que é para você entender, para depois, quando a hora você estiver estudando, não ter problema com o entendimento da resolução. Então vai ficar 160, né, dividido para 5. Pronto. Usando o macete matemático, né? Então, gente, quanto é x? Aí é só você dividir. 160 dividido para 5, se eu não me engano, dá 32, né? Eu acho que dá 32. Ó, 5 vezes 2, 10, vai 1, 5 vezes 3, 15 e 1, 16. Pronto. Então, ó, cada pessoa contribuiu com R$ 32. Então, aqui é resposta letra D. Beleza? Então, gente, é simples. É só você pegar, montar a sua equação. Depois que você montar a sua equação, uma equaçãozinha de primeiro grau, todo aluno do ensino médio tem condições de fazer. Questão 2. Foi do Enem 2010. Ó, o salto triplo é uma modalidade do atletismo em que o atleta dá um salto em um só pé, uma passada e um salto, nessa ordem. Sendo que o salto com impulsão em um só pé será feito de modo que o atleta caia primeiro sobre o pé que deu a impulsão. Na passada, ele cairá com o outro pé.
do qual o salto é realizado. Isso aí, gente, é só informação como é realizado um salto triplo, né? Aí agora vamos para a parte que interessa para a gente. Um atleta da modalidade salto triplo, depois de estudar seus movimentos, percebeu que, do segundo para o primeiro salto, o alcance diminuía em 1,2 metros, e do terceiro para o segundo salto, o alcance diminuía 1,5 metros. Querendo atingir a meta de 17,4 metros nessa prova, e considerando os seus estudos, a distância alcançada no primeiro salto teria de estar entre. Então, gente, ele quer o quê? Olha aí a pergunta. Ele quer saber a distância no primeiro salto. Por quê? Então, no primeiro salto, ele não tem o valor, é o que você quer. Então, vamos chamar de X. Você pode chamar de qualquer letra, tá certo? Então, isso aqui, ó, é a distância do primeiro salto, certo? Eu vou botar aqui, não, eu vou botar primeiro salto. Então, o X é o primeiro salto dele. Deixa eu apagar. Não, não é isso não. Então, X vai ser o primeiro salto. Aí vamos ver o que é que ele tem no segundo salto. Então, meu primeiro salto é isso, ó. Primeiro salto. Então, o meu primeiro salto é X. Aí, no segundo salto, o que é que aconteceu? No segundo salto, o alcance diminui 1,2 metros. Então, ó, no meu segundo salto, eu vou ter o meu primeiro salto foi X e ele diminuiu 1,2 metros. Então, é menos, né? 1,2. Pronto, esse é o segundo salto, menos 1,2. É o primeiro salto, menos 1,2. Então, isso aqui vai ser o meu segundo salto. Deixa eu apagar isso aqui que eu botei errado. Então, meu segundo salto. Então, isso aqui vai ser o segundo salto. Segundo salto. Aí que é o terceiro salto, gente. No terceiro salto, ele diminui mais 1,5, ó. Em relação ao segundo, ó, do terceiro para o segundo. Ó. Veja aqui que ele diz, do terceiro para o segundo. Então, em relação ao segundo, ele diminuiu 1,5. Então, isso aqui seria X, que é o primeiro salto, menos 1,2, né? Que é o segundo salto, tá certo? E ele diminuiu depois disso ainda mais 1,5. Então, é menos 1,5. Isso é o meu terceiro salto. Um 1,5. Isso aqui é o meu terceiro salto. Pronto. Aí ele quer que esses três saltos, tá certo? Juntos, chegue a quanto? A 17 metros e 40. Então é só você somar agora. Então eu montei as minhas expressões de acordo com o texto. Aí agora, o que eu vou fazer? Somar. Ó. X mais, como é sinal de mais, gente, eu não preciso botar parênteses aqui. Se fosse menos, aí eu teria que botar parênteses. Então, aqui vai ficar x mais x menos 1,2, que é o segundo salto. Né? Mais o terceiro salto. Quem é o terceiro salto? X menos... Aí eu já vou somar ali, ó. 1,2 com 1,5 dá 2,7, né? Então, menos 2,7. 1,2 com 1,5. Tudo isso tem que ser igual a 17 metros e 40. Pronto. Aqui é a minha expressão. Agora é só resolver. Então, aqui, ó, eu vou ter x mais x mais x, 3x, né? Então, aqui eu tenho 3x. Eu somo todas as minhas incógnitas, são iguais, né? São semelhantes, termos semelhantes, pode somar. E aqui vai ficar menos, ó, 2,7 com 1,2 dá o quê? Dá 3,1, não é isso? Ó, 3,9, aliás. 3,9.
por 3,9. Igual a 17,4. Veja aí que, ó, minha expressãozinha é só coisinha besta, tá certo? Só continha de somar e subtrair, né? 2, 3, 3,9. Aí agora eu pego 3,9, passo para lá subtraindo, eu já vou subtrair direto isso. Então eu vou ficar com 3x igual a 3,9, passa para cá somando, não é isso? Ó, ele está negativo, vai passar somando. Então vai dar o quê? Vai dar 21,3, não é isso? Ó, 3,9, né, dá 21,3, com mais 17, tá certo? Já somei direto. Ó, 3,9, tira 1 de lá, faz 4, 4 com 17, 21, 21,3. Aí agora é só pegar, ó, x vai ser igual a 21,3, né, dividido por 3. Pronto, 21,3 dividido por 3. Então, eu vou ficar com x igual a 21,3, dá o quê? Dá 7,1, né? Eu acho, se eu não me engano. Pronto. Então, o meu x, ó, o meu primeiro salto tem que ser 7,1 para poder eu alcançar 17,4. No caso aqui, ele quer um intervalo, ó. Então, aqui é letra D, não é? Ó, entre 7 e 8. Como é 7,1, o meu salto tem que estar entre 7 e 8. Ok, gente? Questãozinha do Enem 2010. Outra questãozinha aí, simples. Lucas precisa estacionar o carro pelo período de 40 minutos. E sua irmã, Clara, também precisa estacionar o carro pelo período de 6 horas. O estacionamento verde cobra R$ 5,00 por hora de permanência. O estacionamento amarelo cobra R$ 6,00 por 4 horas de permanência e mais R$ 2,50 por hora ou fração de hora ultrapassada. O estacionamento preto cobra R$ 7,00 por 3 horas de permanência e mais R$ 1,00 por hora ou fração de hora ultrapassada. O estacionamento mais econômico para Lucas e Clara, respectivamente, são... Gente, o primeiro você tem que entender o seguinte, quando ele fala aqui de hora ou fração de hora. Quando ele diz isso, gente, hora ou fração de hora, ó, aqui também, ó, hora ou fração de hora, significa que se você passar 1 hora, você vai pagar R$ 2,50 nesse caso aqui. Certo? Se você estacionar lá e passar mais de 4 horas, a cada 1 hora ele cobra R$ 2,50. Se você passar meia hora, também vai ser R$ 2,50. Se você passar 10 minutos, também vai ser R$ 2,50. Ou seja, ele cobra por hora ou fração de hora. Passou de 1 hora, ele vai cobrar 1 hora a mais. Então, você ficou até 1 hora, você vai pagar R$ 2,50. Se você ficou mais 1 hora e 10 minutos, então você vai pagar R$ 5,00. É como se você ficasse até 2 horas. Então, isso significa quando ele diz hora ou fração de hora. Aí você tem que analisar o quê, gente? Aí, ó, o estacionamento, ó, ele vai precisar de 40 minutos e ela vai estacionar o carro durante 6 horas. Aí o verde cobra quanto? R$ 5,00 por hora só. Tá certo? Então, se você passar 2 horas, é R$ 10,00, 1 hora e 10 minutos, vai ser R$ 10,00, 3 horas, vai ser 15 por aí em diante. Então, a gente já pode descobrir que para Lucas, ó, vou botar aqui, para Lucas, o melhor lugar para ele estacionar é o estacionamento verde, não é? Para Lucas, o melhor é o estacionamento verde. Tá certo? Por quê? Porque ele só vai ficar lá 40 minutos. E é o que cobra menos, né? R$ 5,00. Porque o amarelo cobra 6, mas é 6 por 4 horas. E o outro já cobra 7 por. Então você vai ter que deixar lá. Então, para Lucas, o melhor estacionamento é o verde. Então, a gente já matou aqui o de Lucas, certo? De Lucas é o verde. Aí você já pode eliminar algumas questões ali, não pode? Ó, se ele quer, respectivamente, Lucas e Clara, então o primeiro é o de Lucas. Então, só pode ser A ou B ou E. Então, esses dois aqui não podem. Tá certo? Então, só tem 3 aí para você chutar agora, se você não quiser terminar a questão. Aí, vamos para Clara. Clara precisa estacionar 6 horas.
Então, aí vamos analisar aqui o de Clara. Se ela estacionar 6 horas no verde, ela vai pagar R$ 30. Se ela estacionar 6 horas no amarelo, ela vai pagar R$ 6 por 4 horas e ela vai ter mais 2 horas excedente. Em cada hora excedente, ela paga R$ 2,50. Então, ela vai pagar mais 5. Então, 6 e 5, 11. Se ela estacionar no preto, aí ela vai pagar R$ 7 por 3 horas e mais 3 horas a mais, ó, porque ela vai ficar durante 6 horas. Então, ela paga R$ 7 durante 3 horas e por mais, cada hora que ultrapassar mais 1 hora, são mais 3 horas. Então, 7, 3, 10. Então, portanto, para Clara, o melhor estacionamento é o preto. Porque no preto ela vai pagar R$ 10. Então, para Clara, o melhor estacionamento é o preto. Então, nesse caso aí, a gente já sabe qual é a questão que vai marcar, né? Questão A, não é isso? O preto. Pronto. Então, para Clara, a melhor é o preto. Então, resposta letra A. Tá certo? Ó, verde e preto. Verde para Lucas, preto para Clara. Beleza? Questãozinha simples também, né? Questão 4 foi da UFRN, certo? Questãozinha aqui do nosso vestibular. Um prêmio em dinheiro estava para ser dividido em partes iguais entre 10 ganhadores. Inesperadamente surgiram mais 2 ganhadores, devendo, né, o prêmio ser dividido, portanto, em 12 partes iguais. Sabendo que a parcela cabível a cada um dos 10 primeiros ganhadores foi reduzida em R$ 7, tá certo? Marque a opção que corresponde ao valor do prêmio. Então, vamos lá, gente. O valor do prêmio é X, né? Mas aí o que eu tenho? Um prêmio, tá certo? Estava para ser dividido em partes iguais entre 10 ganhadores, certo? Então, quanto é o prêmio? Vamos dizer que o prêmio é X, certo? Eu vou dividir para 10. 10 ganhadores. Aí, ó, inesperadamente surgiram mais 2 ganhadores. Então, devendo esse prêmio ser dividido, portanto, em 12 iguais. Aí, então, eu vou ter aqui, né? X vai ser dividido para 12 agora. Era para 10, aí agora vai ser para 12. Aí ele diz, ó, sabendo que a parcela cabível a cada um dos 10, então, quando eu dividir isso aqui por 10, tá certo? Para dividir o prêmio para 10, é quando eu dividi para 10, que depois surgiram os outros dois, aí eu tive que tirar mais R$ 7 de cada um, mais R$ 700 de cada uma. Tá aqui, ó. Foi reduzida em R$ 700. Então, é só eu pegar isso aqui, né? Deixa eu apagar se o traço ficou muito grande. É só eu reduzir 700 daqui, né? Ó. Pronto. Então, aqui, ó, era primeiramente eu ia dividir isso. Então, menos 700. Daqui, aí isso aqui tem que ser igual a isso aqui, ó. Pronto. Então, eu montei minha expressão. Só com o que está as informações do texto, gente. Então, vamos lá. Recapitulando aí, ó. Eu tinha primeiro um prêmio de X reais que ia ser dividido para 10 pessoas. Só que surgiram mais 2, eu tive que dividir para 12. Mas aí, quando eu fui dividir para 12, eu tive que tirar mais 700 de cada um dos 10 que eu tinha dividido. Então, quando eu dividi o prêmio para 10, retirei 700 de cada um, tá certo? E deve que ficar igual a X dividido por 12. Então, aqui é só eu resolver esta parada aqui, ó. Aqui vai ficar 10 embaixo, não é isso? Ó, subtração de fração aqui. Aí aqui, ó, X vezes 1, ou então você faz, ó, 10 vezes 1 dá 10, né? Que é o MMC, se você quiser, aí, ó, 10 dividido para 10 dá 1, vezes X dá X, menos 10 dividido para 1 dá 10, vezes 700 dá 7.000, né? Pronto, como multiplicou por 10, é só aumentar um zero aí na bagaça. O zero está meio torto, mas tudo bem. Igual a X sobre 12. Aí agora eu tenho uma proporção, né? Uma igualdade de frações, ó. Aí é só fazer aí cruz, credo, né? Para resolver aí a parada. Então, ó, esse vezes esse vezes esse. Então vai ficar X vezes 12, eu vou fazer direto, viu? 12x.
Aí, ó, menos 700 vezes 7.000 vezes 12, né? Vai dar o quê? Vai dar 7, 10 aqui, né? Dava 70, com mais 14, 84. Então, aqui vai dar 84 mil, né? 84 e os 3 zeros. Eu fiz 7 vezes 12. Aí eu mantei só os zeros. E isso igual a 10x. Pronto. Fiz aí cruz credo, né? Multipliquei esse por esse e esse por esse. Aí agora é só eu pegar esse 12x, né, e passar para... Ou 10x, aliás, passar para cá e o 84 passar para lá ou vice-versa. Mas aí você sabe. Então eu vou fazer o seguinte, vou passar o 10 para cá, então vai ficar 10x passa menos 10x, aí vai ficar 12 menos 10x, fica 2x. Vixe, peraí. Vai ficar 2x. Então vai ficar 2x igual a... Aí, ó, menos 84 vai passar para cá mais 84. Pronto. Então, 84 mil. Aí eu tenho 2x, né, é igual a 84 mil, então eu vou passar o 12 para cá dividindo. Então, o meu x, ó, ou seja, o meu prêmio era de 84 dividido por 2, né? Eu vou fazer direto. Então, dá 42, né? Pronto. Então, x é igual a 42 mil. Ok? Letra A, né? Pronto. Viu aí, gente? Só as informações do texto. Então, questões que envolvem equações de primeiro grau, gente, a maioria você vai montar a sua equação de acordo com a informação do texto. É só você ver o que a questão está querendo. Tá certo? Então, ó, ele sabendo aí, ó, de acordo com a BIVA, cada dos 10 ganhadores foi reduzido, então marca a opção que corresponde ao valor do prêmio. Então, o valor do prêmio você não tem, nem a questão deu. Então, você vai dizer quanto é X. Então, eu pego o meu prêmio, divido primeiro para 10 pessoas, depois vou dividir para 12. Só que, quando eu dividir para 10, eu tiro 700. 700, beleza? Então, vamos lá para mais uma questãozinha, essa do Enem do ano passado. Aí tem o seguinte, o álcool é um depressor do sistema nervoso central e age diretamente em diversos órgãos. A concentração de álcool no sangue pode ser entendida com a razão entre a quantidade de álcool ingerida, medida em gramas, e o volume de sangue em litro presente no organismo do indivíduo. Em geral, considera-se que esse volume corresponda ao valor numérico dado por 8% da massa corporal, M, desse indivíduo medida em quilogramas. De acordo com a Associação Médica Americana, uma concentração alcoólica superior a 0,4 grama por litro de sangue é capaz de trazer prejuízos à saúde do indivíduo. A expressão relaciona Q e M, que apresenta a concentração alcoólica prejudicial à saúde do indivíduo. De acordo com a Associação Médica Americana, Gente, essa questãozinha é só questão de interpretação, a gente mata bem ligeirinho. Vamos lá, vamos aprender a interpretar as questões do Enem. Então, aqui é o seguinte, primeiro vamos grifar algumas coisas do texto. Ó. O álcool é um depressor do sistema nervoso que age diretamente nos órgãos. A concentração de álcool no sangue pode ser entendida como a razão, gente. Quando é razão, isso é o quê? Uma divisão. Então, você já sabe que você vai ter uma divisão. Entre, aí quem é a divisão? Q, que é a quantidade de álcool. Então, esse Q aqui, gente, é numerador, é o de cima, que é o que vem primeiro no seu texto, ó. Então, esse Q vai ficar em cima. Aí, então, você já, quando você sabe disso, ó, Q em cima, você já elimina aqui, ó, essa questão B não pode. Por quê? Porque a questão B, o Q está embaixo. A questão D também não, a questão D também não pode, ó. Por quê? Porque o Q também está embaixo. Então, você já eliminou duas apenas com informação. Eu só tenho 3 agora, A, C ou E. Aí, continuando, né? O meu Q vai ser o meu numerador ingerido, então, em medida em gramas. E o volume, aqui o volume, né, de sangue em litros. Aí, ó,
presente no organismo do indivíduo. Aí ele diz, ó, em geral, considera-se que esse volume, o volume que eu falei ali em cima, corresponde a 8% da massa corporal desse indivíduo. Ó. Então, você vai substituir o volume, que ia ficar embaixo, tá certo? Ó, a quantidade de álcool Q, medida em gramas, e o volume. Então, embaixo vai ser volume. Só que o volume você vai trocar por 8% de M. Quanto é 8% de M, gente? 8% de M, aí você transforma 8 em porcentagem. 8% é 8 sobre 100, né? Vezes M. Pronto. Isso aqui vai ser o seu denominador. Aí você tem aqui, ó. Aí lá nas suas alternativas não tem nenhum assim escrito em fração, seu denominador, né? Porque você vai ter sua razão, ó. Sua razãozinha vai ser isso. Q, né? Ó. Dividido por isso aqui, ó. Só que 8 sobre 100 é quanto? É só você andar com a vírgula duas casas, né? Então, isso aqui vai ficar 0,08, ó, M, que é a massa. Pronto. Então, a sua razão é essa daqui. Qual das opções aí você tem essa razão agora? Aqui, ó, letra E. Ó, que é maior que 0,4. E ainda tinha mais uma informação, né, gente? Quando ele diz aqui embaixo, ó, de acordo com a Associação Médica Americana, uma concentração de álcool alcoólica superior a 0,4. Quem é a concentração alcoólica? A concentração alcoólica é isso aqui, ó. Superior, isso aqui tem que ser maior. Então, a quem? A 0,4. Aí você já eliminava esse C também, ó, porque está 0,8. Tá certo? Então, você só ficaria aí, na verdade, com a A e com a E para chutar. Então, no caso aí, você tem 8%, é 0,08 metros. Ok, gente? Beleza? Então, muito obrigado pela aula de hoje. E próxima aula, segunda-feira, nós estaremos com equações do segundo grau, para poder a gente começar o conteúdo de funções, tá certo? Então, até a próxima. Até segunda, galera. Tamo junto.